Olá! Hoje eu venho compartilhar com vocês essa nova fase da minha vida, que é que eu estou grávida. Pois bem, gente, eu vou contar como eu descobri a minha gravidez, que não foi uma gravidez planejada. E vamos lá para o vídeo não ficar muito longo. Eu parei de tomar remédio em novembro de 2016 e nesse período eu parei de tomar porque o remédio estava me fazendo mal. Eu tomava remédio já há uns 7 anos e eu não imaginei que eu poderia engravidar tão rápido, porque eu sempre ouço histórias de mulheres que param de tomar o anticoncepcional e demoram, tipo, muito tempo para poder engravidar. Naquele mês eu parei de tomar remédio, passou 5 dias, eu menstruei normal. Quando chegou dezembro, lá pro dia 20, a minha menstruação veio, normal também. Quando chegou o mês de janeiro, lá pro dia 14, eu comecei a sentir algumas fisgadas no pé da barriga. E achei isso estranho porque era uma coisa que eu não senti, nunca tinha sentido antes. Eu fui na farmácia e perguntei pra moça, porque era num lugar bem específico, era no pé da barriga, bem do lado direito. Quando eu falei com ela, a moça então pediu que eu fosse num hospital para fazer alguns exames para ver se não era apendicite. Eu fui no hospital, o médico me passou vários exames, não deu nada nos meus exames. E ele falou então que poderia ser alguma coisa no útero e que era melhor eu estar fazendo uma ultrassom e que no dia não ia dar para fazer ultrassom porque o hospital só fazia no período da manhã. No outro dia, eu continuei sentindo essa dorzinha, comecei a ficar preocupada, porque podia, sei lá, ser ovário policístico. Gravidez não passou pela minha cabeça naquele momento, mas eu fui no médico, no hospital no outro dia pra ver se eu conseguia fazer, e eu cheguei lá de manhã e não ia ter como fazer de novo essa ultrassom, mas no fim da noite essa dorzinha começou a passar, e por desencargo de consciência, como eu já tava ali há um mês sem tomar o remédio, então eu resolvi fazer um teste de farmácia. Fiz esse teste de farmácia e deu negativo. Eu fiquei despreocupada quanto a uma gravidez e comecei a ficar mais preocupada com relação a outras coisas que poderiam estar acontecendo. Então eu falei pro meu marido que quando quando a minha menstruação passasse, daquele mês de janeiro, eu estaria indo na uma ginecologista para poder fazer alguns outros exames mais detalhados, né, para saber realmente o que poderia ser. Então, deu dia 25 de janeiro, minha menstruação não veio, e eu comecei a sentir ao longo aí desses dias algumas coisas estranhas. Eu comecei a sentir gases com uma frequência maior, ter gases com uma frequência maior. Eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Lá pro dia 27, assim, mais ou menos, os meus seios incharam um pouco e eu comecei a sentir bem dolorido, mas como isso era uma coisa que eu como isso era uma coisa que antes da menstruação eu já sentia, então, sabe, pra mim tava normal. Eu achei que a dor de cabeça podia ser porque eu não tava me alimentando direito naqueles dias por causa da correria do dia a dia, então fiquei despreocupada, né, como já tinha feito o teste. Porém, gente, no dia 29 eu ia viajar e minha menstruação não tinha vindo, no caso já era pra ela ter ido embora. E eu comecei a sentir meu quadril largo, meu corpo um pouco estranho, eu sempre fui muito magra. E eu comecei a sentir ali meu quadril um pouco largo. Resolvi comprar então outro teste de farmácia, já que minha menstruação também estava atrasada. E quando eu fiz esse teste de farmácia, ali veio o meu positivo. Dá uma coisa muito estranha, porque dá um turbilhão de emoções na hora. A gente fica meio... Você fica feliz, você fica em pânico, você fica com medo, porque é uma responsabilidade muito grande ter um filho. Você não tá preparado tanto financeiramente para aquilo e psicologicamente. Então, dá um pouco de medo, mas eu fiquei bem feliz. E eu resolvi então contar que eu tava grávida só para pessoas mais próximas mesmo, porque tem uma taxa horrível de pessoas que perdem um bebê antes dos 3 meses. E então eu não queria falar pra muita gente, só pra quem era muito próximo mesmo. Eu acabei me afastando aqui do canal porque
até os 3 primeiros meses eu sentia muito sono. Então, quando eu não tava trabalhando, eu tava dormindo. E após passar ali os 3 primeiros meses, eu comecei a sentir muito enjoo. Muito enjoo. Eu cheguei a emagrecer. E aí eu não tinha ânimo pra poder gravar os vídeos, porque o que eu fazia era só passar mal durante esse período. Então hoje eu tô com quase 25 semanas, o que dá em 6 meses de gravidez. E eu tô esperando uma menina e eu fiquei muito feliz quando eu descobri que era uma menina, porque foi uma coisa que eu sempre quis. E eu sabia que eu não ia ser mãe assim, muito velha, sabe? Eu sabia que eu não iria ser mãe, tipo, aos 30 anos. Mas quando a gente pensa numa gestação, a gente sempre joga lá pra frente, porque a gente sempre imagina que nossa vida, a gente sempre quer que a nossa vida esteja o melhor possível pra gente poder receber um filho. E como eu tinha eu tinha acabado de fazer 1 ano de casada, não era uma coisa que eu tava planejando, porque eu queria curtir mais a vida 2. Mas, gente, olha, depois que eu descobri, a gente ficou muito feliz, eu, meu marido, minha família, a família dele, todo mundo ficou muito feliz. E tá sendo um bebê muito, muito bem-vindo, muito esperado. E eu já amo muito a minha filha, muito mesmo. Às vezes fico pensando que se eu pudesse voltar no tempo ali e eu pudesse fazer com que ela não viesse agora, eu não iria fazer isso. Eu deixaria tudo da maneira que aconteceu. Porque eu acredito que as coisas aconteçam quando tem que acontecer. E eu sou muito grata a Deus, muito grata por tudo que eu tenho hoje na minha vida. E depois que a gente tem aí, começa a gerar uma criança, né, dentro da gente, a nossa cabeça muda muito, porque a gente quer ser um ser humano melhor, a gente quer ser uma pessoa melhor, porque a gente quer fazer um ser humano melhor, fazer um ser humano bom. Mas talvez você não entenda essa coisa de fazer um mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar.